Você já parou para pensar em quantas vezes sua vida poderia ter tomado um rumo completamente diferente se uma única decisão tivesse sido feita de outra maneira? Muitas vezes carregamos arrependimentos, dores, medos e incertezas. E nesses momentos, uma pergunta ecoa dentro de nós: será que existe um propósito maior para tudo isso? A resposta é clara: sim, existe. E é justamente essa busca por sentido, paz e esperança que nos leva à palavra de Deus. Hoje você vai mergulhar em uma mensagem bíblica que não apenas vai tocar o seu coração, mas também pode transformar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Antes de seguirmos, já te convido, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, porque este vídeo foi preparado para falar diretamente com você. E tenho certeza de que o Espírito Santo quer usar essa mensagem para abrir seus olhos e sua mente para algo grandioso. Vamos começar com um versículo que resume toda a esperança que precisamos guardar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Essa passagem nos mostra que não estamos perdidos, que a vida não é um acaso sem direção. Existe um Deus que nos observa, nos guia e deseja nos levar a um futuro de esperança. E é justamente essa esperança que sustenta nosso coração nos dias difíceis. Quando tudo parece estar perdido, quando a escuridão toma conta da nossa mente, a palavra de Deus nos lembra que a luz ainda existe, que a vitória ainda é possível e que o amor do Senhor é capaz de restaurar até mesmo o que acreditávamos não ter mais jeito. Mas por que é tão difícil acreditar nisso quando estamos no fundo do poço? A psicologia explica que a mente humana tende a focar mais nas dores do que nas vitórias. Nosso cérebro guarda traumas e feridas como uma forma de autoproteção. Porém, a fé nos convida a fazer o oposto, olhar para além das feridas, enxergar a promessa, acreditar que o amanhã pode ser diferente, mesmo quando o presente parece cruel. O apóstolo Paulo sabia bem disso. Ele escreveu em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras ecoam até hoje como uma chave para entender a vida. Não importa quantas vezes somos derrubados, o que importa é que nunca estamos sozinhos. Deus sempre estende a mão para nos levantar. Agora pense comigo, quantas vezes você achou que não teria saída? E mesmo assim, de alguma forma, você sobreviveu. Isso não é apenas sorte, é a mão de Deus te sustentando, mesmo quando você não percebia. A vida é marcada por tempestades. São momentos inesperados que abalam nossas estruturas, nos fazem sentir pequenos diante das adversidades e muitas vezes tentam roubar a nossa esperança. Quem nunca enfrentou uma perda dolorosa, um diagnóstico difícil, uma traição inesperada ou até mesmo o silêncio de Deus em meio a uma oração desesperada? Nessas horas, a fé parece ser testada ao extremo. É justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de uma verdade essencial. A fé não elimina as tempestades, mas nos dá forças para atravessá-las. Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo é como um farol em meio à escuridão. Ele nos lembra que a dor faz parte da jornada, mas que a vitória final já foi garantida por Cristo. Quando ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, a morte e todo tipo de adversidade que poderia nos derrubar. A psicologia moderna confirma algo que a Bíblia já nos ensina há milhares de anos. A mente humana precisa de um ponto de apoio para resistir às pressões da vida.
Pessoas que têm fé demonstram maior resiliência, menos propensão a desistir e uma capacidade impressionante de recomeçar, mesmo após grandes perdas. A fé age como um combustível que renova as forças quando já não há mais nada. Um exemplo poderoso está em Mateus 14, 29 e 31, quando Pedro caminha sobre as águas em direção a Jesus. E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa cena revela a luta interna de todos nós. Quando estamos olhando para Cristo, conseguimos caminhar por cima das ondas, mas quando deixamos o medo dominar, começamos a afundar. Ainda assim, há algo extraordinário nessa passagem. Mesmo quando Pedro duvidou, Jesus não o deixou perecer. Ele estendeu a mão e o levantou. E não é exatamente isso que acontece em nossas vidas? Quantas vezes, em meio à crise, clamamos desesperadamente: "Senhor, me ajuda", e Ele, com amor, nos resgata. O detalhe é que nem sempre percebemos a ajuda de imediato, mas ela está ali. Às vezes, vem através de uma palavra amiga, um versículo que toca fundo no coração, uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas. Outro ponto importante é entender que a fé também é um exercício diário. Hebreus 11:1 nos lembra: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem." Isso significa que fé não é apenas acreditar em algo quando tudo está bem. Fé é continuar acreditando quando nada faz sentido. É ter a certeza daquilo que ainda não podemos enxergar. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele cobre a terra, rega, cuida, mas não vê nada durante dias, semanas ou até meses. Ainda assim, ele continua acreditando que aquela semente vai brotar. Essa é a essência da fé: acreditar no invisível, confiar no processo e esperar no tempo de Deus. E aqui entra uma verdade que toca fundo no coração. Deus nunca se atrasa, mas também nunca se adianta. Ele age no tempo exato. E enquanto esperamos, Ele nos ensina, nos molda e nos fortalece. Talvez hoje você esteja vivendo a sua própria tempestade, olhando para todos os lados e não encontrando saída. Mas quero que guarde esta mensagem. A fé é a âncora que mantém sua alma firme, mesmo quando os ventos sopram forte. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Hebreus 6:19. Não importa o tamanho da sua dor ou da sua luta, existe um Deus que está pronto para segurar a sua mão, assim como segurou a de Pedro, e te fazer caminhar sobre as águas novamente. Se existe algo que move o coração humano, é a esperança. Sem ela, perdemos o rumo, ficamos à deriva em um mar de incertezas. Mas com ela, mesmo em meio ao caos, conseguimos dar mais um passo, levantar mais uma vez, acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje. A Bíblia nos mostra que a esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força espiritual capaz de transformar completamente a maneira como enxergamos a vida. Paulo escreve em Romanos 12:12: "Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração." Note como esses três elementos caminham juntos: esperança, paciência e oração. É como se Paulo estivesse nos dando uma receita de sobrevivência para os dias mais sombrios. A esperança nos dá alegria mesmo em meio à dor. A paciência nos ensina a esperar o tempo de Deus, e a oração nos conecta diretamente à fonte da vida. A psicologia aponta que a esperança funciona como um mecanismo de resiliência. Pessoas esperançosas conseguem se recuperar de traumas com mais facilidade, possuem maior motivação e são menos vulneráveis ao desespero. Não é à toa que Provérbios 13:12 diz:
A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse versículo é poderoso, porque nos mostra que a ausência de esperança realmente destrói por dentro. Quando deixamos de acreditar, a alma adoece. Mas quando a promessa se cumpre, quando vemos a resposta de Deus, é como se a vida renascesse dentro de nós. Um dos maiores exemplos bíblicos de esperança inabalável está na vida de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Amigos o acusaram, sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó declarou em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração é uma das mais poderosas da Bíblia. Jó não via saída, não tinha respostas, mas ele escolheu acreditar que Deus estava vivo e que no fim haveria redenção. Isso é esperança. Acreditar contra todas as evidências, confiar mesmo quando a realidade parece nos empurrar para o desespero. E aqui está um ponto profundo. Muitas vezes confundimos esperança com expectativa. Expectativa é esperar que algo aconteça da forma que queremos. Esperança, porém, é confiar que Deus tem o melhor, mesmo que seja diferente do que imaginamos. Isso exige fé, humildade e entrega. O salmista também nos ensina sobre isso em Salmos 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse diálogo do salmista com a própria alma mostra a luta interna que todos nós enfrentamos. Há dias em que precisamos literalmente falar conosco mesmos e ordenar: espera em Deus. É um exercício de disciplina espiritual e emocional. E se você parar para refletir, quantas vezes já parecia impossível esperar, mas quando você decidiu confiar, a resposta chegou. Talvez não do jeito que queria, mas sempre de uma forma que te ensinou, te moldou e te aproximou mais de Deus. A esperança é como uma chama. Se não cuidamos dela, pode se apagar. Mas se alimentamos essa chama com a palavra, com oração e com louvor, ela se torna inextinguível. E é essa chama que ilumina o caminho mesmo nas noites mais escuras. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Esse versículo nos mostra que a esperança verdadeira não vem de nós mesmos. Ela vem do Espírito Santo, que nos fortalece e nos enche de alegria e paz, mesmo quando tudo parece perdido. Se hoje sua esperança está frágil, lembre-se, Deus é especialista em reacender corações cansados. Ele pega os pedaços quebrados e transforma em algo novo. O que para você parece fim, para Deus, é apenas o começo de uma nova história. Se existe algo que move o coração humano, é a esperança. Sem ela, perdemos o rumo, ficamos à deriva em um mar de incertezas. Mas com ela, mesmo em meio ao caos, conseguimos dar mais um passo, levantar mais uma vez, acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje. A Bíblia nos mostra que a esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força espiritual capaz de transformar completamente a maneira como enxergamos a vida. Paulo escreve em Romanos 12:12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Note como esses três elementos caminham juntos: esperança, paciência e oração. É como se Paulo estivesse nos dando uma receita de sobrevivência para os dias mais sombrios. A esperança nos dá alegria mesmo em meio à dor. A paciência nos ensina a esperar o tempo de Deus. E a oração nos conecta diretamente à fonte da vida. A psicologia aponta que a esperança funciona como um mecanismo de resiliência. Pessoas esperançosas conseguem se recuperar de traumas com mais facilidade, possuem maior motivação e são menos vulneráveis ao desespero. Não é à toa que Provérbios 13:12 diz:
A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Esse versículo é poderoso, porque nos mostra que a ausência de esperança realmente destrói por dentro. Quando deixamos de acreditar, a alma adoece. Mas quando a promessa se cumpre, quando vemos a resposta de Deus, é como se a vida renascesse dentro de nós. Um dos maiores exemplos bíblicos de esperança inabalável está na vida de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Amigos o acusaram, sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó declarou em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração é uma das mais poderosas da Bíblia. Jó não via saída, não tinha respostas, mas ele escolheu acreditar que Deus estava vivo e que no fim haveria redenção. Isso é esperança. Acreditar contra todas as evidências, confiar mesmo quando a realidade parece nos empurrar para o desespero. E aqui está um ponto profundo. Muitas vezes confundimos esperança com expectativa. Expectativa é esperar que algo aconteça da forma que queremos. Esperança, porém, é confiar que Deus tem o melhor, mesmo que seja diferente do que imaginamos. Isso exige fé, humildade e entrega. O salmista também nos ensina sobre isso em Salmos 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse diálogo do salmista com a própria alma mostra a luta interna que todos nós enfrentamos. Há dias em que precisamos literalmente falar conosco mesmos e ordenar: espera em Deus. É um exercício de disciplina espiritual e emocional. E se você parar para refletir, quantas vezes já parecia impossível esperar, mas quando você decidiu confiar, a resposta chegou. Talvez não do jeito que queria, mas sempre de uma forma que te ensinou, te moldou e te aproximou mais de Deus. A esperança é como uma chama. Se não cuidamos dela, pode se apagar. Mas se alimentamos essa chama com a palavra, com oração e com louvor, ela se torna inextinguível. E é essa chama que ilumina o caminho mesmo nas noites mais escuras. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Esse versículo nos mostra que a esperança verdadeira não vem de nós mesmos. Ela vem do Espírito Santo, que nos fortalece e nos enche de alegria e paz, mesmo quando tudo parece perdido. Se hoje sua esperança está frágil, lembre-se, Deus é especialista em reacender corações cansados. Ele pega os pedaços quebrados e transforma em algo novo. O que para você parece fim, para Deus é apenas o começo de uma nova história. Entre todas as mensagens da Bíblia, nenhuma é mais poderosa do que a do amor de Deus. É esse amor que nos sustenta, nos resgata e nos dá identidade. Vivemos em um mundo onde o amor humano muitas vezes falha, decepciona e até fere. Mas o amor de Deus é diferente. Ele é incondicional, eterno e perfeito. O apóstolo João escreveu em 1 João 4:8: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não se trata apenas de uma característica de Deus, mas de sua própria essência. Ele não apenas ama, ele é o próprio amor. E quando compreendemos isso, nossa visão sobre a vida muda completamente. Na psicologia, há um conceito chamado necessidade de pertencimento. O ser humano precisa sentir-se amado e aceito para desenvolver sua identidade e viver de forma saudável. A ausência desse amor pode gerar traumas profundos. Mas quando descobrimos que Deus nos ama de maneira incondicional, encontramos a cura para a rejeição e a solidão. Um dos versículos mais conhecidos e ao mesmo tempo mais transformadores está em João 3:16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo não é apenas uma frase decorativa. Ele é a declaração máxima do amor divino. Deus não apenas disse que nos ama, ele provou isso com ação, entregando aquilo que tinha de mais precioso, seu próprio Filho. E o amor de Deus não depende de quem somos ou do que fazemos. Romanos 5:8 nos lembra. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que não precisamos ser perfeitos para sermos amados por Deus. Ele já nos amava mesmo quando estávamos longe dele, mesmo quando ainda vivíamos no erro. Esse amor é capaz de restaurar corações feridos, curar traumas emocionais e dar um novo sentido para a vida. Quantas pessoas vivem tentando preencher o vazio interior com relacionamentos, sucesso, bens materiais, mas continuam se sentindo incompletas? Isso acontece porque só o amor de Deus é capaz de preencher o vazio da alma. O apóstolo Paulo descreve a profundidade desse amor em Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma circunstância pode apagar esse amor. Nenhum erro, nenhuma dor, nenhuma força do mal é capaz de afastar você do coração de Deus. Ele permanece firme, estendendo a mão para te levantar sempre que precisar. E aqui está a aplicação prática. Quando compreendemos esse amor, aprendemos também a amar. É impossível receber um amor tão grande e não transbordar dele para os outros. Jesus deixou isso claro em João 13:34-35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o chamado, amar como fomos amados. E esse amor não é apenas palavras bonitas, mas atitudes. É perdoar, acolher, estender a mão, oferecer compaixão. O amor de Deus é o alicerce da esperança e da fé. É o que nos dá forças para enfrentar os dias difíceis e ainda assim acreditar que vale a pena continuar. Se existe algo que todos precisamos, é da misericórdia de Deus. Somos falhos, cometemos erros e muitas vezes carregamos culpas que parecem insuportáveis. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos revela um Deus que não apenas ama, mas também perdoa. Lamentações 3:22-23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que todos os dias temos a chance de recomeçar. Não importa o que aconteceu ontem, hoje Deus nos oferece uma nova oportunidade. A psicologia fala sobre a importância do perdão para a saúde mental. Guardar mágoas e culpas gera peso emocional, ansiedade e até doenças físicas. Quando aprendemos a perdoar e a receber o perdão, somos libertos de correntes invisíveis que nos aprisionam. Um exemplo marcante na Bíblia é a história do filho pródigo em Lucas 15:20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou explicações, não exigiu justificativas. Ele simplesmente abraçou o filho e o recebeu de volta. Essa é a imagem perfeita da misericórdia de Deus. Ele não olha para os nossos erros como barreira, mas como oportunidade de demonstrar seu amor restaurador. E assim como recebemos misericórdia, somos chamados a oferecê-la aos outros. Jesus disse em Mateus 6,14: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
O perdão é libertador. Ele não significa esquecer ou aprovar o erro, mas soltar o peso que carrega nossa alma. E ao fazermos isso, experimentamos a leveza da paz que vem de Deus. Se hoje você sente que não merece perdão, lembre-se, a cruz foi a prova definitiva de que Deus escolheu te amar e te perdoar, independentemente do que você tenha feito. Jesus morreu para que você tivesse um novo começo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Não existe passado que Deus não possa redimir. Não existe história que Ele não possa reescrever. A misericórdia dele é maior que qualquer pecado. Chegamos ao final dessa mensagem. Mas, na verdade, este é apenas o começo de uma nova etapa para a sua vida. Ao longo dessa reflexão, vimos como a fé, a esperança, o amor e a misericórdia de Deus se entrelaçam para formar uma base sólida que sustenta nossa caminhada. Talvez você tenha se identificado com alguma das passagens, talvez tenha sentido o coração arder em alguns momentos. Isso não é por acaso. É Deus falando diretamente com você, lembrando que sua vida tem valor, que você não está sozinho e que há um propósito maior em cada detalhe da sua história. Se a tempestade parece forte demais, lembre-se, Jesus está no barco. Se a esperança parece frágil, lembre-se, o Espírito Santo pode reacender a chama dentro de você. Se o amor humano falhou, lembre-se, o amor de Deus nunca falha. Se o pecado e a culpa te pesam, lembre-se, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A moral dessa mensagem é simples, mas profunda. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, Deus continua ao seu lado, pronto para transformar sua dor em vitória e seu vazio em plenitude. E a reflexão que fica é: você está disposto a abrir o coração e deixar Deus conduzir a sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Deixe que esta palavra não seja apenas um vídeo, mas uma semente plantada em sua alma. Permita que ela cresça, floresça e produza frutos em sua jornada. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.